Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Lincoln passando para desejar uma semana abençoada, convidando os irmãos para estar conosco. Você que está aí do outro lado, se inscreveu no nosso canal, se inscreve. A intuição desse programa, desse vídeo, é evangelizar. A intuição é levar boas novas, como diz lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor habita em mim para levar as boas novas, curar os aquebrantados, libertar os cativos, em nome de Jesus Cristo. Vou deixar um livro de meditação no livro de Gálatas, capítulo 2, e diz assim: depois passando, cantou anos, subiu outra vez em Jerusalém com Barnabé, levando também contigo Tito, subiu por uma revelação, lhe expôs o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em íntima, para que de maneira alguma não corresse, não estivesse corrido e vão mais nem ainda Tito, que este estava comigo, sendo grego, foi contragido em circuncidar-se, isso por causa dos falsos irmãos que se tinha entre tido, secretariamente entraram, espia a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para em servidão, os quais nem ainda por uma hora se deram com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, enquanto aqueles que parecia que se alguém coisar que tem sido outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e sim digo que parecem-se algumas coisas, nada me comunicaram. Ele dá para me entender aqui, amor. Nós estamos hoje vivendo naquela época de Tito, de Paulo, e se abusar na época de Sodoma e Gomorra também. A palavra do Senhor está falando para mim e para você que aí está me ouvindo. Paulo indignado com os fariseus, com os saduceus, os falsos profetas, como ele fala aqui na palavra do Senhor, ele mesmo fala: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi contragido em circuncidar-se, isso por causa dos falsos irmãos que se tinha entre metido secretamente entraram e espiaram. O que dá para me entender? Os falsos irmãos, que é os falsos profetas. Naquele tempo já existia falso profeta. Tanto é que Jesus falou que naquele tempo que desviou, se visse após mim, era ladrão e salteador. Não é à toa que hoje as igrejas estão cheias de fariseus, saduceus, que se chama classificação de joio, né? A palavra do Senhor ela é clara. Paulo estava preocupado com a época daquele tempo e na época de hoje, que Paulo era pregador dos gentios, era pregador para nós hoje. Paulo era apóstolo do Senhor para que vinha trazer as suas obras para a nossa geração. Então Paulo nos ensina muito que nós temos que fugir desse pessoal que se diz que é cristão, desse pessoal que está dentro das igrejas, é um joio parecendo trigo. Em outras formas a gente falava entre a separação entre a ovelha e o bode. Nós temos que ter muito atenção para a gente pedir Deus discernimento, quem que é o bode que está dentro das igrejas, blasfemando o nome do Senhor Jesus Cristo e blasfemando contra o Espírito Santo. Muitos acham que só leva para o inferno é blasfema contra o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é blasfema contra o Espírito Santo? Faz essa meditação. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfema do Espírito Santo tem vários tipos de eu blasfemar contra o Espírito Santo de Deus.
primeiro, todas as vezes que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho Ele no meu coração, na minha mente, no meu espírito, eu tenho que seguir essa palavra que eu estou lendo aqui, a palavra do Senhor. Eu tenho que seguir ela à risca, nem desviar, nem pela direita, nem pela esquerda. Eu tenho que ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Não desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu vou deixar aqui uma pista para vocês descobrir o que é mais blasfemar contra o Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que todas as vezes que o Senhor Jesus limpa nós com o sangue dele, nos limpa com aquele sangue que foi derramado lá no madeiro, e a gente se corrompe e não anda segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Espírito Santo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que é impossível de ele apossar de um corpo sujo. A palavra diz que é impossível a gente edificar a mim e ao irmão que está me ouvindo. Então nós temos que buscar a santidade. Jesus está à porta e bate. Eu vou concluir aqui os versículos. Capítulo 6. Enquanto aqueles que parecia ser alguma coisa, qual tenha sido outro tempo, não ser Deus não aceita a paciência do homem, esse é digno que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Olha para você ver, amado, o que Paulo está falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho e a suposição que estava confiado, como Pedro e da disposição, porque aqueles que apertou e fiscalizamente em Pedro para apóstolo na circuncisão, esse inspirou também em mim com cadência para com os gentios. Olha, então Pedro veio para a edificação, né, da pedra para nós hoje, e Paulo também. Mas a palavra é clara, não adianta eu olhar e espelhar em homem, não adianta eu espelhar num pastor, não adianta, meu amado, você que está aí do outro lado, imitar um pastor tal, imitar um missionário tal, imitar os palharim, imitar o Adelino, imitar o fulano de tal, imitar qualquer outro profeta, porque a palavra de Deus ela é clara, nós temos que imitar só um imitador, que é Cristo Jesus Cristo, que nós temos que imitar, porque Ele nos deixou, para mim e para você, essa autoridade. Ele falou, seja o meu imitador. Então nós devemos imitar a Jesus Cristo e só Ele dá culto. Não daremos culto a mais ninguém. Seja você mesmo, busque a santidade, deixe o Espírito Santo agir dentro do seu coração, deixe o Espírito Santo falar na tua boca, deixe o Espírito Santo agir em você, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, porque Ele nos deixou o Consolador, né? Então a gente temos que buscar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, todos os momentos das nossas vidas. Então eu peço aos irmãos que entram e meditam nesses versículos que eu estou lendo aqui, que é para a honra e a glória do Senhor. E passa esse vídeo para frente, amado, para que outras pessoas cheguem a mais alcance de outras pessoas que estão precisando da santidade, para que o Senhor Jesus venha sobre aquelas pessoas, que o Espírito Santo venha e corrige eles e dá o discernimento o certo ou errado. Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que não estão vendo o certo ou errado. O Evangelho de Cristo hoje virou um evangelho de mesmice, de achismo, e não é assim. Nós temos que meditar na palavra do Senhor para que a gente não seja enganado, como o Paulo está dizendo aqui no versículo 5, né? Que está no nosso meio ladrão e salteador, lobo vestido de ovelha e bode vestido de ovelha. Então nós temos que vigiar e orar. A palavra diz que fala lá no livro de Tiago, que eu medito muito. Primeiro a gente temos que olhar, depois nós temos que vigiar e depois nós temos que orar para que a gente não caia em tentação. Paulo aqui está nos abençoando com essas palavras, para a gente estar sempre meditando naquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Capítulo 8. Porque aqueles que operou
fizeram aumente Pedro para apóstolos na circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Reconhecendo Tiago, Cefaro, João, era considerado como a coluna, e a graça haverá dado, deram as nossas vestes em comunhão comigo, com Barnabé, para que o bode fosse semente aos gentios, e eles é a constituição, recomendando-te somente que nos lembrássemos do nosso pobre, que também procurasse fazer a diligência. Chegando Pedro, Antinópolis, que resistiu para porque era repreensível, porque antes que algumas viesse chegar à parte de Tiago, comia com os gentios, e depois chegaram a ser, foi retirado, se apartou dele, temendo que era da circuncisão. E outros judeus também simulavam como eles, mas nele em Barnabé se deixou levar para a sua dissimulação. Então esse é um conselho que Paulo está nos ensinando. Nós não devemos ensemelhar em ninguém. Nós temos que fazer a semelhança em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o único que deu naquele madeiro o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Então nós temos que fazer a semelhança como Jesus Cristo, como o Pai dele, porque ele disse: Deus fez o homem segundo a sua semelhança. E Jesus Cristo nos deixou esse poder para que a gente seja imitador dele. Então vamos levar as boas novas, curar os aquebrantados, levar amor em cima dessa terra. E principal, para encerrar esse vídeo, principalmente resgatar os nossos valores que estão perdidos, os nossos valores como homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço aos irmãos, medita, buscai a santidade, entra na doutrina verdadeira do cristianismo, porque Jesus está à porta, ele bate. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e comigo hoje e sempre, e nos traz uma semana abençoada no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, envia para o amigo, para o irmão, para a irmã, para a avó, para o avô que está precisando, ou aquele que está nos hospitais, para que está meditando, de repente poderia ser o último dia de vida daquela pessoa, e ele precisa de se resgatar com Jesus Cristo para ter salvação e vida eterna. E cura-se, milagres e libertação para aquele que crê, em nome de Jesus. Amém?